Bom dia, meu nome é Gabriel Colombo, meu RA é 283993. Bom, eu comecei o trabalho declarando a variável data, igualando ao meu data frame, que foi o videogame sales. Eu quis usar o data.shape para a gente ter uma ideia de quantas linhas eu vou pegar em .head e .tail, para a gente ter uma preparação de dados mais precisa, né? Então eu usei em .head 8000, os primeiros 8.000, e em .tail eu peguei os últimos 8.000 linhas, né? Eu quis também dar um list data.columns para a gente ter uma ideia se há necessidade de renomear alguma coluna. Eu não vi nenhuma necessidade, pois os nomes das linhas condiziam com os seus valores. Foi por isso que eu não troquei nenhum nome. Aqui em cima, como a gente pode ver em Year of Release, o ano está em 2006, tá 2006.0, ou seja, ele está em float, o que não é muito comum quando a gente vai falar ou escrever o ano. Por isso eu queria transformar de float para int. Foi isso que eu fiz no comando, né? Um, e como a gente pode ver no resultado, uh, deu certo, né? O Year of Release passou a ser apenas 2006. E para a gente saber se tinha essa transformação tinha dado certo, eu quis dar um data.info e year of release data type int64, ou seja, a transformação foi feita de maneira correta. Para identificar e tratar valores ausentes, eu aproveitei e já usei o comando .lock para selecionar as colunas, né? Então, em um intervalo D até rating is null. Então eu selecionei os valores nulos da coluna rating. E fiz a mesma coisa com a coluna critic score. Mais abaixo eu quis somar o número de valores nulos que essas colunas possuíam para mais tarde, quando eu fizer a transformação, eu somar esses valores nulos depois e fazer uma comparação. Se depois da transformação a soma der zero, é porque a transformação foi feita de maneira correta. Então, para transformar os valores ausentes da coluna rating, eu usei o drop NA e transformei os valores em verdadeiros. Então, como a gente pode ver aqui, não há mais nenhum valor ausente na coluna rating. E na coluna de critic score, eu quis substituir os valores ausentes pela média. Então, eu dei o comando e depois mandei printar a soma dos valores nulos. E como eu tinha dito anteriormente, a soma teria que estar a zero depois da substituição. E foi isso que fiz. Agora, na utilização do método .unique e value counts, eu selecionei algumas colunas, né, e depois printei elas. E aqui a gente pode ver os valores únicos de algumas tabelas, né, por exemplo, o nome, o rating e o critic score. Para sabermos quantas vezes esses strings e esses números se repetem, eu utilizei o .value counts nessas duas tabelas aqui e nos mostrou quantas vezes repetir esses valores. Para criar uma nova coluna, eu vi a necessidade de a gente criar duas novas colunas. A primeira seria Sales, por conta que quando a gente percebe aqui em NA Sales, Europe Sales, ou então em qualquer outro tipo das vendas, né, não fala se a venda foi feita em milhares ou milhões e nem mesmo a moeda. Por isso que eu vi a necessidade de criar em que em que moeda era feita e em qual quantidade era feita essas vendas. Eu aproveitei também e utilizei o comando para ajeitar a posição, porque quando criamos uma nova coluna, ela automaticamente vai na última, então eu quis, de uma forma mais coesa, colocar as colunas numa posição certa. E fiz a mesma coisa com uma coluna de comparativo. Por exemplo, o jogo Mario Kart, a venda global dele é 35,52 milhões. Comparando ao jogo que mais vendeu, o jogo que mais vendeu 47 milhões a mais que o Mario. Então eu criei esse comparativo com o jogo que mais vendeu. Aqui explorando colunas numéricas e categóricas, eu separei as numéricas e as colunas categóricas. E
no comando data.ilock eu selecionei a linha 0 por conta que o Wii é o jogo mais vendido e também porque é um jogo que eu já joguei muito na minha vida. Então eu quis separar as informações dele.